www.sacramento.com. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia à Igreja do Senhor, a Igreja abençoada, amada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Nós, em obediência, estamos diante do Rei da Glória, e a Ele, somente a Ele e mais ninguém, aplaudam a majestade de Deus e a presença dEle entre nós. Amém? Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é Esforçai-vos. Ele é uma continuação do nosso culto de domingo passado, que eu preguei sobre a porta estreita. Então, se você não assistiu, eu peço que você assista a esse culto, porque ele está em conformidade com esse. E é algo para o nosso crescimento e a nossa responsabilidade diante de Deus. Lucas 13, 24 diz assim: e ele lhes exortou. Quem exortou? Jesus. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, nós sabemos, ó Deus, que nas portas dos céus há anjos com as suas espadas flamejantes, Senhor, aguardando, ó Deus, o teu povo a entrar. E também sabemos que aquele que não se esforçou de maneira alguma entrará, porque a espada ela passeia ao redor desta porta, impedindo os impuros, impedindo aqueles que não obedeceram a entrar. Então, Senhor, ajuda-nos, nos dê força, coragem, traz à nossa memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança, traz à nossa memória a Tua palavra, para que possamos nos esforçar diariamente e assim com o nosso corpo, com o nosso viver, com o nosso caminhar, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Jesus exortou: esforçai-vos. Baixa só um pouquinho. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então eu chamo a atenção da igreja para que a igreja não se distraia, não se distraia com nada. O culto é pequeno, porém é necessário que você não se distraia e tenha a palavra no teu coração. Essas palavras foram acrescentadas de modo muito apropriado, visto que a porta é estreita. Segue-se que aqueles que desejam entrar por ela devem o quê? Se esforçar. A palavra esforçai dá a entender que a falta de disposição ou falta de empenho é algo natural aos que se chamam falsamente de cristão. Eles pensam que vão para o céu mentindo para si mesmos. Essa palavra também sugere que haverá muita dificuldade em a serem enfrentada por aqueles que se chamam cristãos antes de chegarem ao céu. O que se conclui? Que apenas o cristão esforçado
seja homem ou mulher, chegará lá. Portanto, amada igreja, esforçai-vos. E o que a palavra esforçai significa? Como devemos nos esforçar? O que devemos? Por que devemos nos esforçar? O que significa a palavra esforçai? Quando ele diz esforçai, é o mesmo que dizer trabalhe com todas as suas forças. Vai. Trabalhe com todas as suas forças. Eclesiastes 9:10 diz assim: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto, para a sepultura para onde vais, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, não há saber, nada. Não tem nada para a sepultura onde nós vamos. Então o tempo que se chama é hoje. Juízes 16:30 diz que foi assim que Sansão agiu quando destruiu os filisteus. Juízes 16:30, com toda a sua extraordinária força. Com toda a sua extraordinária força, ele venceu os filisteus. 1 de Crônicas 29:2 diz assim: assim também fez Davi quando providenciou o necessário para a edificação do templo de Deus. Com todas as forças preparei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e de todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, onix, de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesa, todo tipo de pedras preciosas, em muito mármore. Então ele fez com toda a sua força, ele se empenhou naquilo. Davi fez tudo isso, e você e eu devemos agir assim também, se quisermos um dia entrar no céu. Quando ele diz esforçai, ele se refere à mente e à vontade dos homens. Então isso quer dizer que você tem que se esforçar na tua mente para pensar como Cristo e ter as vontades de Cristo, porque a vontade dele era ver que todos fossem salvos, e a vontade dele era ver que trabalhar para o reino de Deus. Então submeta a tua mente, submeta a tua vontade, não é, para que se dedique a buscar a Deus e ao reino dos céus. Não há quem se esforce de fato, a não ser aqueles que deram seu coração ao Filho de Deus, do qual a mente e a vontade são uma parte principal. Amados, eu falo muito aqui em cima, eu leio muito, mas eu quero te dizer que se você estiver atento, você vai sair com uma mente sadia, saudável, porque a tua mente e a tua vontade é a parte principal da tua vida com Deus. A conversão para a salvação consiste muito mais em converter a tua mente e a vontade para Cristo. Às vezes você tem uma vontade de fazer o quê? Se vingar de alguém. Nossa, isso aí está em alta. Porque para isso existe a internet, para colocar a vida de uma pessoa de perna para baixo. Então não faça. Converta a tua mente, os teus pensamentos
e a sua vontade é Jesus. Não denuncie ninguém, não dê falso testemunho, não levante infâmia contra ninguém, ainda que ele mereça. Porque quem é o teu advogado? E quem é o teu juiz? O apóstolo Paulo afirma isso quando diz em Filipenses 1:27 assim: portai-vos como cidadãos dignos do reino de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça o vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Então ele falou: estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. É isso que o Espírito Santo quer, que nós estejamos o quê? No mesmo espírito, combatendo juntamente pela fé, com o mesmo ânimo. Então, particularmente, essa palavra é expressa por vários outros termos. Esforçai, está na Bíblia recheada. 1 Coríntios 9, 24 ao 25 fala assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Então, para nós não é diferente, o treinamento é rigoroso para alcançar uma coroa que ela dura eternamente. Aí está a palavra esforçai. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. João 6:27 diz assim: trabalhai, quer dizer, esforçai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha, esforçai. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna. Quando a ociosidade, que quer dizer a preguiça, não nos permite ler a Bíblia, nós não estamos buscando o alimento para o nosso espírito. Nós não estamos nos esforçando. 1 de Timóteo 6,12 diz: combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste o quê? Convocado. Nós fomos convocados. E temos que ter esse exercício de esforço. Tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas, você diz que você é crente. Você confessou Jesus como Senhor. Então, amados, combata a boa batalha. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Efésios 6:12 diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Quer dizer que é tudo espiritual. Mas o motivo que você tem para se esforçar, porque você não vê, mas sabe que eles existem.
Temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Portanto, quando ele diz esforçai, é o mesmo que dizer corra para o céu, lute pelo céu, trabalhe pelo céu, ou você acabará fora dele. Acha que Jesus colocou isso aqui porque disse que você poderá entrar no céu de qualquer maneira? Por favor, o tempo se chama hoje. Esforçai-vos. 2. Como devemos nos esforçar? De forma geral, a resposta é que você deve se esforçar de forma legítima. 2 Timóteo 2,5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor. Olha que palavra. Olha que palavra. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o que? Regulamento. Olha o nosso regulamento. Olha. Tá vendo? Então existem regras para se cumprir. E se alguém também milita e não é coroado, se não milita legitimamente. O que é limitar legitimamente? Você me pergunta e eu te respondo. É lutar contra todas as coisas que são abomináveis ao Senhor Jesus. É resistir até derramar seu sangue lutando contra o pecado. Hebreus 12:4 diz assim. Isso foi escrito para a igreja, não foi escrito para o ímpio. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tende resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. O que quer dizer isso? Eu vou lhe dizer. É renunciar todas as coisas que são condenadas pela palavra como coisas abomináveis. Mesmo que para isso você precise cortar a sua própria mão, o seu olho ou pé. O que quer dizer? Não é para você mandar cortar não, amigo. Nem para você furar o teu olho, decepar as suas mãos, não. Mas se o teu olho te faz tropeçar, olhando para alguma coisa, você, por favor, feche os teus olhos e saia dali. Se para o caminho que você for vai te levar para o caminho da perdição, não entre lá. Se essa é a tua fraqueza, não vá lá. Isso que quer dizer cortar os pés, cortar as mãos. Quando você vê alguma coisa que, nossa, atiçou a tua cobiça e você fica com a vontade de pegar, sai daquela situação, foge dali, foge. Isso é cortar a mão. Se esforçar legitimamente é se esforçar para cumprir tudo aquilo que é ordenado pela própria palavra. 1 de Timóteo 6, de 11 a 6 diz assim: porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas. Tá vendo? E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Deixa eu lhe dizer algo. Quando você confessa Jesus e anda com a Bíblia na mão e bota indo em casa para ouvir, todo mundo está atento e atento. Qualquer vacilo seu, você coloca em descrédito essa palavra. E aí? Vai ter que responder.
Então, queridos, olha, deixa eu lhe dizer algo. Foge daquilo que te faz tropeçar. Conserte-se diante de Deus. Sai fora dessas ciladas, amados. Renuncia a tua carne, o teu ego, tua sede de vingança, as suas malícias no seu coração, a prostituição que fica pulsando em realizar. Foge desses pensamentos mundanos, das intrigas, dos planos diabólicos, para poder se realizar aquilo que você deseja. Essas malícias que permeiam a tua mente. Foge disso, ou você acabará mal. Por que devemos nos esforçar? Porque vale a pena lutar por aquilo pelo qual você está sendo exortado por Jesus a se esforçar. Esforce-se, porque de outra forma o diabo e o inferno se apossarão de você. Esforce-se, porque de outra forma, o diabo e o inferno se apossarão de você. Ele está ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 de Pedro 5,8. Sede sensatos e vigilantes. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Sabe, existem algumas situações que nós podemos muito bem deixar de lado para não haver aborrecimento. Deixa para lá. Não é assim que alguns de nós tem feito? Deixa para lá. Vai dar problema, vai dar aborrecimento, então a gente tem que deixar para lá. Porque o diabo anda ao derredor procurando ocasião para transformar a vida do povo de Deus no inferno. Aqueles anjos caídos estão sempre atentos, diligentes e dispostos. Entendam que os anjos caídos, que são os parceiros de Satanás, estão diligentes, atentos e dispostos. Eles também são poderosos, astuciosos e maliciosos, e não buscam nada mais do que a condenação da tua alma. Você que é simples como uma pomba, esforce-se, esforce-se. Esforce-se, porque existe um mundo inteiro contra você. Se você é cristão, o mundo lhe odeia. Os homens do mundo lhe odeiam. As coisas do mundo são armadilhas para você. Até mesmo a sua cama, a sua mesa, a sua esposa ou seu marido e os seus prazeres mais legítimos podem certamente fazer com que sua alma se afunde no inferno, caso você não lute contra as armadilhas que estão neles. Ou você acha que isso não acontece? Romanos 11:9. Olha o que Davi falou. Davi afirma que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço, em retribuição para eles. Fique atento, que às vezes, para a gente evitar o mal, a gente fala assim, não, vamos fazer assim, para evitar que o mal se levante.
Sempre houve inimizade entre o diabo e a igreja, entre as respectivas descendências de ambos também. Sempre houve inimizade. Miguel e seus anjos, e o dragão e os seus anjos, guerreiam continuamente uns com os outros. E isso está em Gênesis 3, está em Apocalipse 12. Eles guerreiam sempre, continuamente. E uma profissão de fé que não envolve trabalho espiritual, só... qual é a tua religião? Eu sou católico. Qual é a sua religião? Eu me simpatizo com o protestante, sabe? Eu sei que Jesus é o Senhor. Essa profissão de fé, que não envolve trabalho espiritual, não pode levar a alma para o céu. Não pode. Apocalipse 22:15. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e o cultista, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam o quê? A mentira. Mateus 25:41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 12:9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Isaías 65:13 até o 14. Concluindo, eis que assim diz o eterno, soberano Senhor: em verdade, os meus servos comerão, enquanto vós passareis fome. Certamente os meus servos saciarão a sede, enquanto vós quedareis sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria, enquanto vós vos cobrireis de humilhação e vergonha. De fato, os meus servos exultarão na felicidade dos seus corações, enquanto vós, na dor das vossas entranhas, lamentareis e uivareis quebrantados em vossos espíritos. Veja a recompensa daquele que se esforça e daquele que não se esforça. Lança fora toda abominação. Mateus 22:13. Então ordenou ao rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grandes lamentos e ranger de dentes. Deuteronômio 29, do 18 ao 20. Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa em muitas amarguras. Próximo. Portanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir palavras desse pacto sob juramento, invocar uma bênção sobre si mesma e pensar: agora estarei seguro, haverei de ter paz andando conforme o bom parecer do meu coração, trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Próximo. O Senhor jamais se disporá a perdoar tal pessoa. Sua ira e o seu zelo se acenderão contra essa transgressão, e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela,
e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cuide do seu caminhar, cuide dos seus pensamentos, cuide da sua vontade. Esforçai-vos. Esforçai-vos por entrar, pois ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora também os demônios, o inferno, a morte e todas as almas condenadas. Ficarão de fora todo gemido, todo choro, todo pranto, todo ranger de dente. Estarão do lado de fora todas as misérias, tristezas e pragas que um Deus infinito irá com justiça e poder infligir uma geração má e perversa. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Portanto, esforçai-vos. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Jamendo.com Jamendo.com